Aqui no Portal HSM, a presença de Carlos Alberto Júlio, palestrante, autor e consultor e também ex-presidente da HSM. Júlio, muito obrigada por participar da entrevista. Estou aqui novamente. E muito bem-vindo. Obrigado. E o tema desta vez é o gap entre a estratégia e a execução. Júlio, no mundo de hoje, com tanta informação, tanto se fala desse assunto, mas é real, né? Existe ainda um grande gap entre aquilo que é planejado na estratégia e entregue. Tanto que um dos grandes best-sellers do mundo dos negócios no mundo, né? Não no Brasil somente, é o livro do Rancharan com o Larry Bossard, que é o Execution, né? Quer dizer, o segredo está na execução. Só que a execução, as pessoas acham que a execução é o dia a dia da gente bem planejado, bem organizado. E eu acho que o Rancharan e o Larry Bossard deram uma grande contribuição nesse sentido, porque a gestão da estratégia nada mais é que a gestão das pessoas e a gestão dos processos. Né? Quando você gerencia os processos, né, de maneira que quais são os processos mais eficientes, que agregam mais valores, que tenham menos gargalos, e faz a gestão das pessoas para que elas entreguem o que foi prometido, você caminha no sentido do controle da estratégia. E veja como isso aí é interessante. Se nós passarmos aí do grande guru Rancharan global, para um guru 100% nacional, que também já esteve conosco aqui na HSM várias vezes, que é o professor Vicente Falcone. O professor Vicente Falcone, ele costuma dizer o seguinte, que liderança é bater metas através da equipe com consistência e com qualidade. É basicamente o que o Charan está dizendo, quer dizer, o Charan trabalha essa coisa da gestão da estratégia com as pessoas e com os processos. E o professor Falcone diz assim, olha, o verdadeiro líder não é aquele que traz o resultado, o verdadeiro líder é que faz a equipe trazer o resultado. Trabalhar através das pessoas, até porque, e tem algumas organizações que adoram, né, esses salvadores da pátria, que é o camarada que vai lá no último dia do mês, consegue um grande pedido e salva o mês. Tá bom, que bom que você conseguiu fazer isso, mas imagine você depender de um salvador da pátria. Né? Como é que a empresa cresce? Mas você depende de um cara que não pode tirar férias, não pode morrer, imagina, você não pode morrer, cara. Se você morrer, quem traz? Pode ficar doente. Né? Então, o que se realmente você junta os conceitos lá do Rancharan e do professor Falcone? E eu gostava que o professor Falcone também usa uma trilogia, que ele fala do método, do processo e das pessoas. Né? E o Charan fala da estratégia, das pessoas e dos processos. Mas estão falando praticamente a mesma coisa. O que se conjuga aí é exatamente um com uma visão mais de engenharia, que é o caso do professor Vicente Falcone, e outro com uma gestão mais de administrador, de gestor, de homem de mercado, como é o Rancharan, e um grande homem de processos, que foi o Larry Bossard, principalmente nos seus tempos de General Electric. Então, essa é a questão. A grande questão que se põe é o gap entre o sonhado e o realizado, o objetivado e o entregue. Né? Porque, no fundo, nós poderíamos entender o seguinte, talvez deveria estar escrito na missão de toda a empresa o seguinte, pensar bem, qual é a grande função da empresa? Entregar o que promete. Nós nos organizamos com recursos financeiros, com recursos tecnológicos, com pessoas, né? Para quê? Para entregar algum resultado. Quer dizer, se você promete e não entrega, o que está acontecendo aí? Ou você prometeu algo que era muito além das suas possibilidades, ou você não teve disciplina, novamente a disciplina, para entregar. E eu estou me referindo a isso, porque numa outra entrevista aqui para a Patrícia também, eu coloquei exatamente isso. Quer dizer, essa entrevista está postada, inclusive, aqui no portal, você pode ver. Então, eu dizia para ela o seguinte, que acho que o tripé conceitual da estratégia é foco, disciplina e organização. Né? Disciplina é o quê? Disciplina é eu fazer aquilo que eu disse que eu ia fazer. É entregar aquilo que eu disse que eu ia entregar. Isso é disciplina. O que é foco? É eu me manter nas prioridades que vão entregar aquilo que eu me prometia entregar. Então, foco, eu costumo dizer que é a tua capacidade de dizer não. Né? Porque se você não fizer a eleição do que você tem que fazer hoje, o que você vai fazer amanhã, você não vai caminhar no sentido dos seus objetivos. E aí, então, fica fácil entender a estratégia. Estratégia é o como, é o caminho. Quer dizer, quando uma pessoa diz assim para você, puxa, Júlio, esse ano lá na empresa nós vamos crescer 20%. Talvez a pergunta na sequência para essa pessoa seria como? Como é que você vai crescer 20%? E aí tem gente que fala assim, você, Júlio, como é que se cresce 20%? Vendendo 20% a mais. Será que você vai crescer 20%?
Agora, se você pergunta como você vai crescer 20%, eles dizem, nós temos 2 novos produtos no pipeline, que a gente vai antecipar o lançamento do segundo semestre para o primeiro, nós estamos abrindo uma filial no Norte e outra no Nordeste, que são 2 regiões que estão crescendo o dobro da taxa de crescimento média do Brasil, nós também achamos que nós temos qualidade e produtos e somos competitivos para exportar, estamos começando então a criar uma unidade agora para exportar os nossos produtos e tudo mais. Qual é a chance de você crescer 20%? É grande, porque existe um plano, existe um como. E os planos são para serem cumpridos, os planos, os objetivos são para serem cumpridos, mas não necessariamente do jeito que você desenhou, porque há tantas mudanças no caminho, e aí é que vem a questão do foco. O foco é o objetivo, né? A disciplina e a organização é para você saber mexer nesse caminho se não estiver dando certo. Porque tem empresa assim que... É uma coisa que tem empresa que tem a cultura de não errar. Gente, a perfeição infarta, dá úlcera, mata. Ninguém precisa ser perfeito, não. O conceito que você tem que ter é o de excelência. O que é o conceito de excelência? Tem que fazer o melhor. Fazer o melhor. E o que é o melhor? O melhor é o que o cliente quer, mas o melhor é principalmente o que você prometeu. Isso é fundamental. Eu entrego aquilo que eu prometo. Né? E aí sim você consegue, então, ter uma gestão da execução no sentido da sua estratégia e cada vez mais diminuir esse gap. Porque olha só, eu falei que tem empresa que não admite o erro. Bom, você pode fazer uma ilação ao contrário, né? Dizendo, puxa vida, mas então a empresa tem que perdoar o erro. Eu acho que a empresa deve estimular, não o erro, mas a empresa deve estimular a inovação e a criatividade que pode gerar erro. O erro não deve ser condenado, né? O que deve ser condenado é não corrigir o erro. Porque tem gente que diz assim, eu aprendo com os meus erros. Isso é uma falácia. Você aprende corrigindo os erros e achando a maneira certa. Porque quando eu estou fazendo errado, vou lá e descubro como é o certo, isso vira aquilo que nós chamamos de know-how. Saber como. Quando você tem know-how e você vai acumulando esse conhecimento da corporação, jogando, com o Peter Senge nos ensinou isso com seu mágico conceito de Learning Organization. A organização que aprende. Quando você vai para um repositório e entra na prática diária, esse know-how vai te distanciando do teu concorrente. Porque se o teu concorrente não fez o mesmo caminho de testar modelos, achar o modelo certo e implantar, você cada vez está mais distante. Então, essa é a grande, talvez, observação que eu faria, como é que eu reduzo esse gap entre o que eu prometo e aquilo que eu entrego. Júlio, eu gostaria de te perguntar, como essa entrevista é para o Hot Site Movimento Brasil, uma resposta muito pessoal tua. Pela sua percepção, o que é que causa esse gap entre a estratégia e a execução nas corporações brasileiras? O que causa isso? Por quê? Em primeiro lugar, não é só nas corporações brasileiras. Sim, vamos deixar claro que todos os autores dizem que isso é geral. É um fenômeno mundial. Mundial. E quando a gente pergunta, né? Porque, obviamente, que quando a gente está falando desses experts, como eu citei aqui o Charan, o Praha lá, que já se foi, era um grande estudioso da estratégia, um Shankin, o Michael Porter, talvez um dos principais deles todos, esse pessoal realmente pesquisa muito estratégia. Eu sou uma pessoa que tento ir traduzindo isso e tento ir vendendo essas ideias para o desenvolvimento das empresas, para o desenvolvimento dos executivos e das executivas. Mas quando eu pergunto para eles, e graças a esse trabalho que eu tive aqui na HSM com vocês, durante 8 anos eu tive algum acesso a eles, eu sempre perguntava para eles por que a maioria das estratégias não davam certo, e não só em termos de empresa brasileira, mas geral, todos eles tinham, Patrícia, a mesma resposta. Então eu acho que essa deve ser a resposta. Eles falavam que o grande problema era a comunicação. Assim, mas como? Ou a falta de? Não. Não? A forma. A forma. Falou, como é que eu faço com que o sonho, né, que são os objetivos, como é que eu faço para esse sonho da empresa do futuro, que às vezes a diretoria tem, ou o presidente tem, ou alguns diretores têm, como é que eu vendo isso para que toda organização fique na mesma página? Porque muitas vezes você pede alguma coisa para a pessoa que ela não entende por que está fazendo. E se você não tiver significado, aliás, todas as pesquisas recentes com geração X e Y, aparece que eles estão buscando significado do trabalho deles. Qual é a causa dessa empresa? Estou aqui fazendo o quê? Né? Eu estou aqui fazendo pagamentos? Ou eu estou aqui, sei lá, contratando gente? O que eu estou fazendo? Ou nós estamos aqui prestando esse ou aquele serviço, etc. e tal. Então, olha que coisa interessante. Então, o significado para as pessoas é que faz com que as pessoas estejam todos comprometidos com a estratégia. E segundo esses grandes autores,
essa é a grande questão. Como é que eu comunico a minha estratégia? Como é que eu cascateio os objetivos para que todo mundo saiba o que se espera de cada um? Porque se cada um souber o que se espera dele, aí você pode implantar meritocracia. Mas, Júlio, você não acha que existe ainda, então vamos falar em termos mundiais ou mais centrados aqui no Brasil, por conta de essa entrevista ser para o Hot Site Movimento Brasil, que muitos líderes ainda fazem questão de manter a estratégia de forma sigilosa? Eu ouço muito isso que é uma nas corporações. Grande estupidez. Eu não sei o que está sendo planejado pelos meus líderes para este ano. Verdade. Isso Comunicação existe de novo. ainda. Comunicação, então, e eu o que é preciso para que eles entendam que isso não está funcionando mais? No mundo de hoje, que a gente cansa de falar sobre isso, que você tem acesso a tantas informações referentes a esse assunto. O que eles têm que entender é que quem entrega é o time. O presidente não entrega nada. Eu estou falando, talvez aí, se me permitir, com a autoridade que foi 26 anos presidente de empresa, né? O presidente não entrega nada. O presidente ele tem que ser o facilitador, ele tem que ser o servidor da equipe, ele tem que ser o embaixador da empresa para o mundo externo, da organização, né? Ele tem que ser aquele que indaga se é possível, se não é possível. Ele tem que ser aquele que, muitas vezes, através de uma metáfora, vê uma possibilidade que o próprio time não enxerga. Mas no dia a dia quem entrega são as pessoas, são os times. Aliás, num evento aqui mesmo da HSM, se não me engano, ano passado ou ano retrasado, não me lembro bem, o Tom Peters, quando esteve aqui, ele usou uma coisa que eu gostei muito, que ele falava assim, we don't do accounting, né? Nós não fazemos contabilidade, nós não fazemos finança, nós não fazemos produção, we do people. Nós fazemos pessoas. Nós fazemos pessoas, quer dizer, a missão da liderança é cuidar das pessoas, para que a pessoa cuide do negócio, para que as pessoas cuidem dos clientes, etc. e tal. Então a estratégia sigilosa já era. Claro que já era. Como é que eu posso pedir, né, para o meu time o comprometimento de se entregar metas, se ele não conhece as metas nem a estratégia para atingir essas metas, né? Nós estamos, Patrícia, isso é importante, e aí, veja que importância que tem uma empresa como a HSM nesse contexto. Depois da universidade da vida, a principal escola é a empresa. E olha, quem está falando aqui é um educador, alguém que está há 32 anos numa sala de aula. A escola é importante? Claro que é, principalmente a pré-escola, pegar a nossa criancinha lá pequenininha, né? E mostrar que ela pode motivar, desenvolver comunicação, e uma série de outras coisas que tem que desenvolver naquela idade tenra ali. Mas, na verdade, a universidade perene que fica, é onde você passa 30, 40 e com a longevidade cada vez mais anos da sua vida. Então a empresa é a grande universidade, a empresa é a grande escola. A empresa que compete é aquela que aprende e ensina o tempo todo. O líder verdadeiro é aquele que tem a inteligência para aprender e a humildade para ensinar. Ainda mais no mundo de hoje, né? Onde as pessoas buscam esse significado e têm tanto acesso à informação à mão que já não suportam não ter acesso à informação dentro da sua própria empresa. Sem dúvida nenhuma, exatamente. Muito obrigada, Júlio, mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado a vocês. Tchau, tchau. Portal HSM, você já sabe, o melhor conteúdo de gestão.